Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 16. João 19, a partir do versículo 16. Amém? Diz assim a Bíblia. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de um lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Reis dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a sua mãe, a mãe de Jesus, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Irmãos, hoje é ceia do Senhor. Sendo ceia do Senhor, hoje é dia de lembrarmos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E o que Ele fez por nós, nós sabemos. Ele se entregou voluntariamente para salvar todo aquele que nele crê, para resgatar todo aquele que estava perdido e passou a crer na obra da cruz. Irmãos, nós sabemos que a cruz de Cristo já estava no coração de Deus. O Calvário não foi um acidente. O Calvário, irmãos, não pegou Deus de surpresa. Não surpreendeu o Criador dessa terra, não. Cristo veio, de fato, para morrer. E nós sabemos disso quando nós lemos a Bíblia, porque quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele conversou com os seus discípulos e orientou os seus discípulos sobre aquilo que iria acontecer com Ele. Ele teria que passar pela cruz. Ele teria que morrer. Ele veio para isso. É importante, irmãos, a gente entender que Jesus ele não veio como um Marte, mas Ele entregou voluntariamente. Ele deu sua vida por você, para que hoje você pudesse estar aqui, para que hoje você pudesse ter comunhão com o seu Pai Celestial. Ele se entregou voluntariamente para isso. Irmãos, é muito forte quando nós percebemos isso, porque
Nas palavras de João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos que ele é o pastor que dará vida pelas suas ovelhas. Na verdade, irmãos, Jesus, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é o bom pastor, ele é a porta. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, irmãos, ele é a videira verdadeira. E sendo o que ele é, irmãos, ele ainda assim se entregou voluntariamente. Jesus, ele foi para a cruz não simplesmente porque os judeus o entregaram por inveja. Jesus, ele foi para a cruz não somente porque Judas o traiu por dinheiro. Jesus foi para a cruz não somente porque, irmãos, Pilatos o condenou por covardia, não. Jesus foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Na linguagem do apóstolo Paulo, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por mim. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por você, para te livrar da condenação eterna. Irmão, será que isso poderia mexer com você? Será que isso poderia mudar a sua disposição para viver? Ele pagou a sua dívida, ele pagou a minha dívida. Não seremos mais condenados eternamente. Ele se entregou verdadeiramente por nós. Irmãos, a cruz é um palco da justiça de Deus. Porque naquela cruz Deus não poupou o seu próprio filho para tirar a venda dos nossos olhos. Não poupou a vida do seu próprio filho para nos libertar. Não poupou a vida do seu próprio filho para te livrar do império das trevas. Irmãos, só vejo ex aqui. Todos que estão aqui, um monte de ex. Ex-adúltero, ex-assassino, ex-imoral, ex-idólatra. Passou agora a ser filho de Deus. Filho amado de Deus. Mas para isso, irmãos, alguém teve que ser desamparado temporariamente naquela cruz. Mas para isso, irmãos, para que nunca mais você pudesse ser abandonado, alguém que teve que ser abandonado temporariamente naquela cruz. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, nos libertou. E no texto que você leu comigo, irmãos, nos narra essa história. Eu queria que nós lembrássemos um pouco nesse dia, que é o dia de ceia do Senhor. O versículo que você abriu comigo aí, o versículo 16, o texto diz que finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Perceba que, nesse momento aqui, irmãos, Jesus já estava com suas forças esgotadas. Desde a noite anterior, Jesus já estava sendo castigado pelos judeus. Desde a noite anterior, Jesus já estava sendo cuspido. Desde a noite anterior a essa aqui que você está lendo comigo, Jesus já estava sendo escarnecido. Jesus já estava sendo torturado. E isso sem cometer crime algum. Isso torturado como um inocente. E ainda assim ele foi entregue à insaciável crueldade do povo. Aos empurrões, às chibatadas, ele estava um homem inocente, irmãos. Versículo 17. Ele leva a sua própria cruz, diz o texto. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Um homem inocente, um homem sem culpa alguma, sendo torturado, sendo cuspido, sendo escarnecido, levando a sua própria cruz nesse momento. Olha que cenário, irmãos, imagina isso. Mas apesar de todo o cenário, Jesus está indo para a cruz, mas ele não vai como derrotado. Apesar de todo o cenário, irmãos, Jesus vai, carrega a sua cruz, mas ele não vai como alguém vai por obrigação. Jesus vai carregando a sua cruz, mas ele não vai como alguém impotente, não, irmãos. Ele vai na certeza de que Deus vai livrar um povo que iria crer nele.
Jesus leva aquela cruz, carrega aquela cruz na certeza de que sobre o madeiro ele nos livraria da maldição por não conseguirmos cumprir o mandamento de Deus de maneira perfeita. É isso que diz, irmãos, Gálatas capítulo 3, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era para nós estarmos lá naquele madeiro, irmãos. Malditos. Mas ele se fez maldição em nosso lugar. Irmãos, nós estamos aqui não por mérito, não por aquilo que a gente fez ou ainda vai fazer, mas pela graça do Senhor. Ele se fez maldição em nosso lugar. Mas continua a história comigo, irmãos, porque no versículo 18, o texto diz, diante desse cenário, Jesus andando, carregando a sua cruz, sendo torturado, sendo escarnecido, sendo rejeitado ali por aquelas pessoas. O versículo 18 diz, ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Como se não bastasse um homem inocente, levando a cruz, sendo tratado como criminoso que não era. Como se não bastasse toda essa severidade do castigo, ele foi pendurado no meio de 2 ladrões, de fato. Sendo colocado ali como mais ímpio no meio dos 2. Sendo colocado ali como mais detestável de todos, no meio de 2 ladrões. No meio de 2 criminosos. Tendo as suas mãos, nesse momento, e seus pés presos à madeira. Sendo uma forma de pena que era reservada aos criminosos mais cruéis, irmãos. A morte de cruz. As pessoas sentiam dores. As pessoas sentiam cãibras. As pessoas, na morte de cruz, sentiam sede. E ali estava um homem inocente. Diz a história, irmãos, que a morte de cruz ela vinha por sufocação, ou vinha por esgotamento, ou por hemorragia. Alguém viu Paixão de Cristo aqui? Várias vezes. Dá para a gente ter uma noção, bem de longe. Naquele tempo, irmãos, os criminosos condenados à morte de cruz não tinham direito a um sepultamento digno. E ali estava um homem inocente. Um homem que não tinha feito nada. Mas mesmo assim, é preciso lembrar, irmãos, que isso tudo já havia sido determinado pela mão e o propósito de Deus. Deus, irmãos, o nosso Pai Celestial, entenda isso, não entregou o seu Filho às paixões do povo, não, Ele não fez isso. Ele entregou o seu Filho como um sacrifício segundo a sua vontade. Para o cumprimento de um propósito específico. Por isso que quando nós lemos o Evangelho, os Evangelhos, nós percebemos Satanás tentando sempre desviar Jesus da cruz. Tentando sempre impedir que Jesus chegasse e morresse, porque se Jesus salvasse a si mesmo, irmãos, Ele não poderia nos salvar. Se Jesus descesse daquela cruz, Ele não poderia pagar a minha dívida, a sua dívida, perceba. É algo, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Que amor é esse? Por um lado, quando nós vemos esse sacrifício de Jesus, a gente vê a ira de Deus contra o pecado, irmãos. Olha a ira de Deus contra o pecado a ponto de entregar o seu único filho para que ele sofresse. Mas, por outro lado, irmãos, mostra a infinita bondade para conosco. O quão preciosa era a nossa salvação para Deus, que não poupou o seu Filho unigênito. E ali estava Jesus, irmãos. Por isso que Paulo diz que Cristo crucificado, irmãos, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Como entender isso? E aí, irmãos, no versículo 19, o texto diz que Pilatos mandou preparar uma placa e pregar essa placa na cruz. Embora
fosse comum naquela época afixar na cruz o crime que era cometido pelo réu, Pilatos, irmãos, como uma forma de ironia, para talvez provocar os judeus, ele coloca com a seguinte inscrição aí, diz o versículo 19. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Como se fosse assim, irmãos, olha, o único rei que vocês aguardavam, agora é um paciente aí desamparado. O rei que vocês aguardavam, agora é esse pobre coitado. O rei que vocês aguardavam tanto, agora está morrendo aí como um malfeitor. O versículo 20, com isso, diz que muitos judeus, ou muitos dos judeus que ali estavam, irmãos, leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E essa placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Irmãos, essa eram as línguas da religião, da política e da filosofia. Irmãos, olha a providência de Deus. Entende isso comigo, irmãos. Olha a providência de Deus guiando a mão de Pilatos, fazendo com que por meio desse arranjo, o nome de seu filho fosse conhecido por toda a terra. Diretriz do Espírito Santo de Deus, entenda isso, irmãos. A todo tempo, Jesus estava caminhando para a cruz, mas com um propósito específico. Estava caminhando, mas se entregando voluntariamente, ele sabia o que iria acontecer com ele. Providência de Deus. E Deus usando todo aquele cenário forte para o cumprimento do seu propósito. Versículo 21, irmãos, o texto diz que os chefes, com isso, dos sacerdotes, dos judeus, protestaram junto a Pilatos. Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. É claro, irmãos, os judeus queriam que o título fosse alterado para que a nação não fosse envolvida nessa má sorte, irmão. O rei que nós esperávamos, rei dos judeus, está escrito lá, mas morrendo dessa forma. Rei dos judeus, escrito lá, mas morrendo como malfeitor, não, nós não queremos não. Pilatos altera isso aí. Não fala que ele é rei dos judeus, mas fala que ele se dizia rei dos judeus. Fala que ele falava que era rei dos judeus, não fala que ele é rei dos judeus, não. Que vergonha para a nação. Ainda assim, irmãos, não conseguiram ocultar o seu profundo ódio pela verdade. É assim que Satanás age, irmãos. Muitas vezes, Satanás, ele inspira os seus servos a fazerem de tudo para tentar ofuscar a luz de Deus. Satanás, irmãos, ele tenta fazer de tudo para tentar ofuscar os planos de Deus, mas nunca conseguirá. Nunca conseguirá, irmãos. Tira esse título aí. Olha o que Pilatos escreve. Versículo 22. O que escrevi, escrevi. A gente vê aqui, irmãos, Deus testificando a firmeza e a estabilidade do reino do seu filho por meio das palavras de Pilatos. Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer, para o cumprimento do seu propósito. Irmãos, se estivéssemos lá, não queríamos entender. Assim como nós não entendemos tantas coisas que acontecem na nossa vida, sim ou não, irmãos? Tantos rumos que a nossa vida toma, irmãos. Tantos planos que nós temos e não acontecem, não se concretizam. Mas se você é filho de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Mesmo que a gente não entenda, Deus continua no propósito. Deus tem um plano para você. E aqui ele tinha um plano para o seu filho, usando Pilatos, usando aquele arranjo. Pilatos disse, o que eu escrevi, escrevi. Mal sabendo ele que ele não estava fazendo isso porque ele estava querendo, por trás de uma mão soberana de Deus, criando toda aquela ação. Assim como a mão poderosa de Deus soberano está guiando a sua vida, assim eu creio. Assim como a mão poderosa de Deus, a providência de Deus está sobre a sua vida, assim eu creio. Irmãos, o que escrevi, escrevi. Agora pense comigo, irmão, se o reino
de Cristo, ele é demonstrado sólido, se o reino de Cristo é demonstrado inabalável através dos escritos de Pilatos, quanto mais Deus não deseja fazer com aqueles que ele chamou para levar o evangelho. Se o reino de Deus ele é firme e estável por meio das palavras de Pilatos, quanto mais não será por meio daquele que ele ordenou para ir pregar o evangelho, que é você que está aqui, que é você que foi salvo, que é você que foi resgatado por ele. Quanto mais ele não deseja fazer com você aquele selou com o Espírito Santo de Deus. Perceba, irmãos, Deus usou Pilatos. Quanto mais ele não deseja usar você, que é habitado por ele através do seu Espírito. Versículo 23, irmãos, o texto continua dizendo: porque tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes. Um para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. No versículo 24. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Olha só, irmãos, para fixar ainda mais na nossa mente o propósito de Deus. O que eles fizeram com as roupas de Jesus aí descrito no versículo 23 e 24, irmãos, foi para cumprir o que o salmista havia dito sobre Cristo lá no Salmo 22, no versículo 18. Tudo determinado. Plano, propósito de Deus. Olha aí, irmãos, o mundo andando, né? Ou existindo conforme os propósitos de Deus. As coisas acontecendo conforme a mão poderosa de Deus vai guiando as coisas. Os soldados disseram aquilo que o salmista já havia profetizado há muitos anos atrás. Não a rasguemos. No Salmo 22, quando você lê comigo, ali já estava escrito que eles iriam fazer isso com o Messias. E no 24, irmãos, o texto continua dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Cristo foi despido de suas vestes para nos vestir com justiça, irmãos. Cristo, irmãos, foi exposto aos insultos. O seu corpo foi exposto ao insulto, irmãos, para que um dia você e eu tivéssemos um corpo glorificado. Cristo foi, irmãos, abandonado temporariamente para que eu e você nunca mais pudéssemos ser desamparados. O salmista diz, irmãos, que mesmo que o pai e mãe nos abandonem, o Senhor nos acolherá. O Senhor nunca mais nos desamparará. Mas isso teve que ter um preço. O sangue do seu Salvador derramado naquela cruz. Era para ser o meu sangue ali, irmãos. Era para ser o seu sangue ali. E no versículo 25 o texto diz, continua dizendo: perto da cruz estavam a sua mãe, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E a história continua, irmãos. Agora imagina aqui comigo a mãe de Jesus, junto à cruz, nesse momento, vendo seu filho sofrendo. Imagina a mãe de Jesus vendo seu filho sendo zombado. Imagina a mãe de Jesus vendo o seu filho sendo escarnecido pelos sacerdotes. Vendo os soldados sendo indiferente àquela situação. A gente percebe que na vida de Jesus, que enquanto ele obedecia a Deus, ele não deixou de cumprir os seus deveres, especialmente nesse versículo em relação à sua mãe. Aqui nós aprendemos, irmãos, de que maneira nós devemos cumprir o nosso dever para com Deus e para com os homens. Jesus estava seguindo o propósito de Deus e olhava para as pessoas. Jesus estava seguindo o propósito de Deus, mas com os olhos nas pessoas. Porque quem ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma,
de todas as suas forças, com todo o seu entendimento, vai assistir as pessoas necessitadas. Vai olhar para as pessoas. Jesus estava sendo crucificado. Olhou para sua mãe. E o versículo 26 disse, quando ele viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao seu discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo levou para casa. No versículo 28, o texto continua dizendo, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Continua a história comigo, irmãos, aqui o sangue desaparecia. Nesse momento, as cãibras já torturavam o seu Salvador. Nesse momento aqui, irmãos, a asfixia sufocava e a sede era esmagadora. Imagina comigo, irmãos, esse momento, mas ainda assim, não podemos deixar cair no esquecimento que estava tudo debaixo do plano perfeito de Deus. Embora Jesus estivesse sofrendo, ele fala que tem sede, não como um apelo de compaixão ou para aliviar o seu sofrimento, irmãos. Novamente, Jesus fala que tem sede porque ele ansiava cumprir a vontade de Deus. O que ele disse aqui novamente foi para cumprir o que o salmista diz lá no Salmo 69, versículo 21. Novamente, o que Jesus disse aqui, irmãos, estava testificando, irmãos, a sua obediência a Deus e seu infinito amor para conosco, porque o que ele disse, quando ele fala que eu tenho sede, já havia sido profetizado há muitos anos atrás. Tenho sede, mas eu estou falando para o cumprimento do propósito do Senhor. Tenho sede, mas eu estou aqui falando isso para cumprir aquilo que o Senhor já tinha me dito. Tenho sede, mas eu tenho sede para cumprir aquilo que o Senhor queria fazer comigo. Plano de Deus, irmãos. Propósito de Deus. Irmãos, ele deseja que as escrituras se cumpram e ele cumpra a vontade de Deus, dando a vida para nos resgatar. Irmãos, a gente olha essa história e pode olhar e pensar assim, coitado. Não, irmãos. Se entregou voluntariamente. Coitadinho sofrendo tanto. Não, irmãos. Seguindo o propósito de Deus para te salvar. Ninguém poderia fazer isso que ele fez. Você mesmo, irmãos, não poderia fazer isso. Ele fez por nós aquilo que não poderia fazer por nós mesmos. Nos salvar, se entregar. Passar por todo esse sofrimento para te dar a vida eterna. Irmãos, isso deveria nos fazer levantar diferente durante a semana, irmãos. Saber que eu estava sendo condenado eternamente. Mas alguém pagou a minha dívida. Alguém me livrou do império das trevas. Alguém rasgou a escrita de dívida que era contrária a nós, irmãos. Você é livre hoje. Não há mais condenação para você que crê em Cristo Jesus. O diabo não pode mais te condenar, te acusar, irmão. Porque alguém foi escarnecido no seu lugar. Mas ele fez isso voluntariamente. E o versículo 30 diz que, tendo-o provado, porque no versículo 19, diz que ele estava ali uma vasilha, cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Jesus estava com sede e deram vinagre para ele beber. Olha que interessante, irmãos. Se você tiver sede de dar o vinagre, o que vai acontecer? Misericórdia. Mais sede, irmãos, ou seja, exatamente isso. Ia acelerar o processo. Jesus estava com sede e deram um vinagre para ele beber, irmãos. E o vinagre tinha o propósito de acelerar o processo, de acelerar a morte. Jesus sabia disso. Ele não desejava ser libertado dali. Jesus sabia disso. E diante de todo esse sofrimento, ele deseja que a justiça de Deus seja satisfeita e ele morra no nosso lugar, irmãos. Irmãos, na cruz de Cristo, é a justiça de Deus sendo satisfeita ali.
A ira de Deus, a justiça de Deus foi satisfeita no seu filho, mas era para recair sobre nós. A ira de Deus foi despejada no seu filho naquela cruz, irmãos. O Senhor Jesus sabia disso e ele estava ali para cumprir esse plano e propósito. E o texto no versículo 30 diz que, tendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito, irmãos. Está consumado. Ele entregou o seu espírito para que você se tornasse filho de Deus. Ele entregou o seu espírito para que você se tornasse herdeiro de Deus e co-herdeiro com Ele. Ele entregou o seu espírito para perdoar os seus pecados. Ele entregou o seu espírito para te garantir a vida eterna. Está consumado. Ele entregou o seu espírito, irmãos, para te reconciliar com Deus, para que você nunca mais pudesse ser abandonado. Agora, irmãos, na linguagem do apóstolo Paulo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem a altura, nem profundidade, será capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que nós faremos com a vida que Ele nos deu, irmãos? Viver para Ele, amém? O que nós faremos com a vida que Ele nos deu? Ele nos deu vida e deu o quê? Em abundância. Viver para a glória dEle. Viver grato a Ele, irmãos. Não existe maior presente na vida do que aquele que nós já recebemos em Cristo Jesus. A salvação eterna, irmãos. Irmãos, que isso toque nosso coração profundamente. Que isso mexa com a nossa maneira de viver, irmãos. Que isso mexa conosco de tal forma para que a gente vive aqui e não se distraia dessa realidade, irmãos. O mundo está passando. Eu já disse milhares de vezes que a gente vai viver 80, 90, 100 anos, 110, 120, 130. Será? Nossa. Não sei, irmãos, mas o que perto disso? O que é isso perto da eternidade, irmãos? E a eternidade já foi garantida com o Senhor, você que creu em Jesus Cristo. E hoje é o dia de lembrarmos disso, irmãos. Só passaremos a eternidade com o Senhor Jesus porque Ele morreu no nosso lugar. Nós não morreremos eternamente, mas sim viveremos porque alguém foi temporariamente abandonado no nosso lugar. Nós nunca mais seremos desamparados porque alguém foi desamparado temporariamente no nosso lugar, irmãos. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas não foi de graça, o preço foi alto. Ele te comprou com o sangue dele. Você é um abençoado. Você é bem-aventurado. Você é filho do Criador dos céus e da terra. Hoje é o dia de lembrarmos por que nós somos assim. É ceia do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos passarem os elementos da ceia. Assim que você recebeu o elemento da ceia, enquanto os nossos irmãos vão louvar ao Senhor com mais uma canção, você pode levantar no seu lugar com os elementos da ceia na sua mão. Quando todos receberem, a gente vai participar desse momento, comer do pão e beber do cálice, em nome de Jesus.